Quantos dias é possível sobreviver no modo realista de Project Zomboid? A saga continua, mas com um recomeço ainda mais brutal. Você votou e pediu a continuação do filme do Bombeiro, mas infelizmente ele não resistiu e sucumbiu. Agora, assumimos a pele de um segurança noturno, começando do extremo zero em um local desconhecido e aleatório. Sem mapa para me guiar, sem armas, sem roupas adequadas e gravemente ferido. Precisamos cuidar das feridas, encontrar comida, água e descanso para nos recuperar. Não podemos usar as roupas dos zumbis, pois elas estão infectadas, precisando ser pego em casas e comércios. Aqui, cada detalhe conta. Ficar com fome, sede ou sono pode ser uma sentença de morte. As estações são mais severas. O inverno exige roupas pesadas e calor, enquanto o verão cobra muita hidratação e trajes leves. Os veículos precisam de combustível e manutenção com muito mais frequência. Além disso, começamos sem nenhum conhecimento de criação, sobrevivência, combate corpo a corpo e com armas de fogo. Tudo terá que ser aprendido. Enfrentaremos invasões de ladrões, gangues, psicopatas e canibais, além das enormes hordas de zumbis. E como se não bastasse, uma única mordida é o fim. Mais um caído no apocalipse. Você quer se juntar à nossa comunidade de sobreviventes? Então deixa o seu like e bora pro game! Aqui sou Rod Félix, um segurança noturno no mercadinho da cidade. Não é um trabalho dos sonhos, longas horas, pouco remunerado e uma rotina que só existe para sobreviver, pelo menos até agora. Naquela noite, como qualquer outra, me preparei para mais um turno. A vida de um CLT noturno é ingrata, me roubando o sono e moldando quem sou, me rendendo um traço de coruja da noite, precisando dormir pouco e ainda assim conseguir descansar. O rádio e a TV estavam cheios de notícias alarmantes. Um vírus misterioso que supostamente trazia os mortos de volta à vida e estava se espalhando e se aproximando da minha cidade vizinha, Blackwood. Achei histórias exageradas e pensei, boatos correm rápido. Ainda assim, a cidade estava tranquila e eu fui trabalhar normalmente. Cheguei ao mercadinho e já fui estacionar na minha vaga favorita. Entrei para trabalhar e fiz a minha ronda habitual. E encontrei tudo no lugar. Tudo parecia normal. Até que eu ouvi um som vindo dos fundos do mercadinho. Nada alto, mas distinto o suficiente para me alertar. Peguei a minha lanterna e fui até lá verificar. Outro traço que o trabalho me deu foi audição aguçada, que aumenta o meu raio de audição e percepção dos sons ambientes. Os fundos estavam tranquilos, tudo no seu devido lugar. As luzes piscando como de costume, nada parecia errado. Suspirei aliviado, mas o desconforto persistiu. Subi as escadas para a sala de descanso, pegar algo para comer e tentar relaxar. Só que naquele momento não fazia ideia de que aquela noite comum seria o começo do fim. Faço a última ronda e me preparo para ir embora, com um sentimento estranho no peito, parecendo que essa é a última noite que eu venho trabalhar no mercadinho. Tranco as portas e corro até o carro, pois está chovendo muito.
As ruas estão quietas, o temporal está muito forte, fazendo com que todos fiquem em suas casas. Só quero chegar na minha também e descansar um pouco. Chego em casa e vou assistir um pouco de TV, mas nela só se fala em caos, então eu decido ir cochilar um pouco para esquecer tudo isso. Ouço barulhos de sirene muito alto enquanto estava no banho. Algo de errado está acontecendo. Faço um lanche rapidinho enquanto na TV pede para deixar as casas e ir para Blackwood urgente para uma evacuação. E assim eu faço. Chego em Blackwood e a cidade está um caos generalizado, com as ruas cheias de gente correndo desesperadas e possíveis mortos-vivos atacando. Encontro um casal de amigos que vive em Blackwood e eles me dizem que a cidade está tomada e que o exército está tentando limpar a cidade e vamos tentar encontrar a evacuação da região. E damos de cara com um zumbi todo desfigurado tentando nos atacar. E agora precisamos nos defender. Eu tenho um pouco de dificuldade em lutar, pois a minha rotina me deu os traços de acima do peso e fumante. Ambas são negativas e me tiram um pouco de força e fôlego. Mas seguimos lutando agora por nossa vida. Não temos outra opção. Meu amigo acabou sendo mordido por um zumbi e começou a se transformar em um deles. Um indício de como está se espalhando tão rapidamente esta praga. Precisei abandoná-los e seguir o meu caminho sozinho. Só que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso sair daqui e encontrar o ponto de extração antes que seja tarde demais. Fui cercado e precisei entrar em uma casa para me abrigar, mas não sei se é uma boa ideia, já que se ela for totalmente cercada eu não terei para onde ir. Vou ser obrigado a enfrentar este pesadelo junto dos outros sobreviventes. Tem muitos civis lutando por suas vidas, mas a cada um deles que cai, outro zumbi surge. Eu não sei mais para onde ir, preciso de ajuda. Eu estou perdido nessa cidade. Encontrei um grupo, mas todos eles foram devorados na minha frente. Finalmente encontro um grupo de soldados fazendo a proteção do perímetro. Pode ser que o ponto de extração esteja perto. Um fio de esperança em meio ao caos extremo. Preciso ficar em meio aos soldados e seguir para onde eles forem. Mais da metade deles já caíram, inclusive para o gás tóxico.
Encontro o ponto de extração e o sargento da operação, mas não adiantou nada. Os helicópteros já partiram e muitos ficaram para trás. E o sargento diz que eles não vão voltar, pois já começaram os bombardeios para eliminar a cidade inteira. A prioridade é erradicar essa praga. Agora sim é o meu fim. A noite está caindo e os bombardeios aumentando, destruindo tudo que vê pela frente. Não consigo acreditar que eu perdi a evacuação. Mesmo assim, não vou desistir. Vou procurar um lugar em segurança para tentar contato com as autoridades. Sofri uma lesão no abdômen com estilhaços das explosões. Meu Deus, consegui escapar dos ataques aéreos e sair da cidade em segurança. Agora eu preciso encontrar um abrigo. Encontro um carro abandonado na estrada e sigo em frente para a próxima cidade. Mas logo à frente vejo um desvio que pode dar em alguma fazenda. Lugar ideal para passar a noite em segurança. Ao adentrar a estrada, encontro um carro abandonado bloqueando a estrada. Segui a pé observando cada detalhe. Assim que me aproximei do carro, duas pessoas surgem atrás dele e me deparei com dois bandidos apontando uma espingarda na minha direção. Eles saíram de trás do carro e me abordaram pedindo para levantar as mãos ou iriam atirar. As chaves do carro, joga aqui agora! Gritou o bandido com o dedo nervoso no gatilho. Eis que eles me atingem com a arma em minha cabeça e começaram a me bater, mandando entrar no carro ou iria morrer ali mesmo. E assim eu fiz. Eles foram em direção às árvores e me vendaram, pegando tudo que eu tinha. Armas, mochila, comida, roupas, me deixando absolutamente sem nada e com vários ferimentos pelo corpo. Eu acabei desmaiando no meio da viagem. Fui largado no meio do nada, sem absolutamente nada, além de alguns panos rasgados na mão para cuidar dos ferimentos. Agora preciso urgente encontrar algum abrigo ou pode ser o meu fim. Minha perna está quebrada e com uma tala improvisada. Em breve precisarei trocar os curativos. Estes são todos os meus traços positivos e negativos. Precisarei sobreviver em cima deles. Entretanto, eles podem mudar com o tempo de forma dinâmica, conforme vou progredindo e aprendendo. Minha meta agora é clara: sobreviver. Cada passo que eu dou pela floresta se torna um desafio maior. O chão está coberto de gravetos e espinhos, que rasgam a pele dos meus pés descalços, deixando uma trilha de sangue por onde eu passo. As feridas latejam e o calor úmido deste lugar faz com que a dor pareça ainda pior. Sangrar assim não é apenas desconfortável, é um convite para a infecção. E no estado em que estou, uma infecção pode ser tão fatal quanto um ataque de zumbi. Enquanto me arrasto entre as árvores, encontro alguns insetos e cogumelos. Um banquete para quem está há horas sem comer nada. Consegui confeccionar um martelo de pedra com alguns recursos que encontrei. Espero que seja o suficiente para me defender caso tope com algum zumbi. Meus pés continuam a sangrar mesmo enfaixando constantemente,
e o cansaço pesa nos meus ombros. Em meia vegetação, acabo encontrando diversas hortaliças comestíveis. Consigo identificar graças ao meu traço de herbalista, de um dos cursos de treinamentos obrigatórios na formação de segurança. Mal eu sabia que um dia isso se tornaria crucial para me manter vivo. A principal fonte de energia e proteína ainda são as lagartas e gafanhotos. O seu gosto é horrível, diminuindo e muito a minha felicidade ao comer, mas me mantém saciado por mais tempo que os vegetais. Eu fico um pouco enjoado e com náuseas de comer, mas os cogumelos frescos ajudam a tirar o gosto ruim da boca. Pena que eles são muito mais raros de se encontrar. Agora, de barriga cheia, os curativos estão ficando sujos e precisando serem trocados com muito mais frequência, impossibilitando de reutilizar. Além disso, começo a sentir uma sede incontrolável, e isso é um péssimo sinal. Desidratar em meia floresta quente é muito pior do que sentir fome. Está na hora de apertar o passo e buscar uma saída urgentemente. Cada minuto que passo nesse lugar me aproxima mais de um fim que eu não quero enfrentar. Em meio à vasculha encontro um galho e uma pedra lascada. Com elas consigo fazer um machado de pedra. Agora tenho 2 ferramentas de pedra para utilizar. De tanto vasculhar, consigo upar o nível 2 de coleta, meus primeiros pontos de habilidade com sobrevivência. Enquanto me delicio com um pedaço de alho poró, bem na minha frente aparece uma estrada de terra, como se fosse uma miragem, me enchendo de esperança, pois ela deve dar em algum lugar com certeza. E eu decido seguir em direção ao norte. Mas a noite cai e com ela os perigos noturnos. Preciso ficar atento. E logo à minha frente avisto alguns containers. Na hora certa, pois já estou exausto de caminhar e morrendo de sede. Dou de cara com um zumbi vindo em minha direção. Hora de lutar com o resto de fôlego que eu tenho. Meus golpes pouco efetivos e exaustos conseguem derrotar o zumbi, mas o machado acabou quebrando na batalha. Espero não encontrar outro morto-vivo tão cedo. Dou um gole sedento na água do bebedouro e sigo procurando e vasculhando os trailers atrás de algo útil. Vou juntando tudo que encontro em um saco de lixo, pois qualquer coisa pode ser útil a algum momento. Me alimento bem para me recuperar dos ferimentos e preciso arrumar agora um lugar para dormir em segurança. Os containers estão todos trancados, impossibilitando de ver o que tem dentro. Faço outro curativo com os panos que me restam e vou até o trailer da frente ver o que encontro. Entrei no segundo trailer com muito cuidado. O silêncio era pesado, mas parecia tudo seguro. Encontro uma velha geladeira que está vazia.
mas serviria para guardar os alimentos que coletei na floresta. Antes de dormir, lavei os panos sujos com a água do bebedouro para poder reutilizar. E um banco de madeira seria a minha cama improvisada esta noite. O cansaço me dominava e me preparo para dormir, pois amanhã tem muita história para contar.